Olá! Hoje é dia de As Mil e Uma Noites. Nós vamos continuar lendo a história do Aladim. A princesa, vou retomar só duas linhas, tá? Para a gente pegar o fio da meada. A princesa, que nada sabia daquelas particularidades, prestou muito pouca atenção a tudo o que Aladim lhe disse, não se achando absolutamente em condições de lhe responder. O espanto pela aventura na qual se encontrava, tão surpreendente e tão pouco esperada, pusera-a num estado em que Aladim não conseguiu tirar-lhe uma única palavra. O rapaz não parou aí. Despindo-se, deitou-se no lugar do filho do grão-vizir, de costas viradas para a princesa. Depois de ter tomado a precaução de pôr um alfange entre ele e a princesa, para demonstrar que sofreria o devido castigo se atentasse à sua honra. Contente por ter privado o rival da felicidade que ele se prometera naquela noite, dormiu tranquilamente. O que não se deu com a princesa Baldrubbudur. Durante toda a sua vida, nunca lhe sucedera passar uma noite tão desagradável. E se tomarmos em consideração o lugar e o estado em que o gênio deixara o filho do grão-vizir, veremos que a noite do recém-casado também não foi das melhores. No dia seguinte, Aladim não teve de esfregar a lâmpada para chamar o gênio, que voltou à hora marcada. No dia seguinte, aqui estou, disse-lhe. O que me ordenas? Pega, respondeu-lhe Aladim, o filho do grão-vizir, torna a colocá-lo no leito e leva-o de volta para o palácio do sultão. O gênio foi pegar o filho do grão-vizir e Aladim retirou o alfange. Posto o recém-casado perto da princesa, num instante levou o gênio o leito nupcial de volta ao mesmo aposento. É preciso notar que durante tudo isso, o gênio não foi percebido pela princesa nem pelo filho do grão-vizir. Sua forma odiosa seria capaz de fazê-la morrer de medo. Nada ouviram também da conversa entre ele e Aladim, e apenas perceberam o estremecimento do leito ao ser transportado de um lugar a outro. Mal fora o leito nupcial recolocado no seu lugar, o sultão, curioso para saber como a princesa, sua filha, tinha passado a primeira noite do casamento, entrou no aposento para desejar-lhe bom dia. O filho do grão-vizir, que sentira frio a noite toda e que não tivera ainda tempo de se aquecer, apenas ouviu a porta abrir-se, levantou-se e entrou no gabinete em que se despira na véspera. O sultão aproximou-se do leito da princesa, beijou-a entre os olhos, conforme o costume, desejando-lhe bom dia, e perguntou-lhe, sorrindo, como se sentia depois da noite passada. Levantando, porém, a cabeça e fitando-a mais atentamente, ficou extremamente surpreso por vê-la muito melancólica, sem dar nenhum sinal de que houvera satisfeito a curiosidade paterna. Seu olhar muito triste demonstrava uma grande aflição ou um grande descontentamento. Disse-lhe o sultão ainda algumas palavras, mas percebendo que dela nada saberia, imaginou que era uma questão de pudor e retirou-se. Não deixou, todavia, de suspeitar
que havia alguma coisa de extraordinário no seu silêncio, o que o obrigou a procurar imediatamente a sultana, a quem descreveu o estado em que se encontrava a princesa. Senhor, respondeu-lhe a sultana, isso não deve vos surpreender. Não há recém-casada que não tenha a mesma reserva no dia seguinte ao do casamento. Não será o mesmo dentro de 2 ou 3 dias, quando ela receberá o sultão, seu pai, como deve. Vou vê-la e me enganarei muito se me receber da mesma maneira. Depois de vestir-se, foi ao aposento da princesa, que ainda não se havia levantado. Aproximou-se do leito, desejou-lhe bom dia e abraçou-a. Mas a sua surpresa foi das maiores, não apenas porque a filha não lhe respondeu, senão também porque, olhando-a, percebeu que se achava muito abatida, o que a fez crer que lhe acontecera alguma coisa. Minha filha, perguntou-lhe, por que respondeis tão mal às carícias que vos faço? É com vossa mãe que deveis proceder assim? Duvidais de que eu não possa compreender o que aconteceu em situação semelhante? Quero crer que não pensais assim. Certamente vos aconteceu alguma coisa. Confessai-o francamente e não me deixeis por mais tempo nessa horrível inquietação. Enfim, a princesa Badroulbadour quebrou o silêncio, suspirando profundamente. Ah, minha mãe, gritou, perdoai-me se faltei ao respeito que vos devo. Estou tão absorta com as coisas que me aconteceram a noite passada que não me refiz ainda da surpresa e do espanto, e tenho até dificuldade em me reconhecer. Contou-lhe então como um instante depois de ela e o marido estarem deitados, fora o leito transportado para um aposento pouco limpo e escuro, onde se vira sozinha, separada de seu marido, sem saber o que lhe acontecera, e onde lhe aparecera um jovem que, depois de lhe dizer algumas palavras que o seu medo lhe impedira compreender, se deitara no lugar do marido, colocando antes um alfange entre ambos. Contou-lhe que o marido lhe fora devolvido no dia seguinte, de manhã, e o leito recolocado no aposento real. Isso sucedeu pouco antes que o sultão, meu pai, aqui entrasse, acrescentou ela. Eu estava tão desfigurada pela tristeza que não tive forças para lhe responder uma única palavra. Por isso, não duvido que se haja indignado com a maneira pela qual o recebi. Mas espero que me perdoe, uma vez que saiba a minha triste aventura e o estado em que me encontro ainda neste momento. A sultana ouviu tranquilamente tudo o que a princesa lhe contou, mas não acreditou. Minha filha, disse-lhe, fizeste muito bem em nada dizer ao sultão, vosso pai, e tomais cuidado para nada contar a ninguém. A julgarão louca se vos ouvirem falar desta maneira. Senhora, respondeu a princesa, posso vos assegurar que falo com toda a sensatez. Meu marido vos dirá a mesma coisa. Informar-me-ei, respondeu a sultana. Mas, ainda que ele me conte a mesma coisa, não acreditaria mais do que acredito agora. Portanto, levantai-vos, tirai essas ideias da vossa cabeça. Não convém estragar, por uma visão semelhante, as festas preparadas em honra do vosso casamento, que devem continuar por alguns dias
no palácio e em todo o reino. Não estais ouvindo as fanfarras e os tambores? Tudo isso deve causar-vos alegria e prazer e fazer com que vos esqueçais de todas as fantasias de que me falastes. Ao mesmo tempo, chamou as aias da princesa e, depois de obrigá-la a levantar-se e vestir-se, foi ao aposento do sultão e explicou-lhe que realmente a filha tivera umas ideias esquisitas, mas que não era nada. Em seguida, mandou chamar o filho do vizir, para dele saber alguma coisa do que a princesa lhe falara. Mas o filho do vizir, honradíssimo pela aliança com o sultão, decidira dissimular. Meu genro, perguntou-lhe a sultana, dizei-me, sois tão teimoso como vossa mulher? Senhora, respondeu ele, permiti-me que eu vos faça... Permiti-me que eu vos peça ao que vos referis. Basta, disse a sultana, não quero saber nada. Sois mais inteligente do que ela. O regozijo continuou todo o dia no palácio, e a sultana, que não abandonou um instante a princesa, de nada se esqueceu para alegrá-la e fazer com que participasse dos divertimentos preparados. Mas, impressionada pela lembrança do que lhe tinha acontecido na véspera, era fácil ver que estava fortemente preocupada. O filho do grão-vizir também se achava abatido pela noite mal passada, mas sua ambição o fazia dissimular, e vendo-o, ninguém duvidava de que fosse um marido felicíssimo. Aladim, que estava bem informado do que se passava no palácio, não duvidou de que os recém-casados iriam dormir juntos, apesar da aventura desagradável da véspera. Não quis, pois, deixá-los sossegados, de maneira que mal a noite se adiantou um pouco, serviu-se da lâmpada. Imediatamente o gênio apareceu e repetiu a Aladim as mesmas palavras de sempre, oferecendo-lhe os seus serviços. O filho do grão-vizir e a princesa Badrulbudur. Disse-lhe Aladim, devem ainda dormir juntos esta noite. Vai, e no momento em que se deitarem, traze-me o leito aqui, como ontem. O gênio serviu Aladim com a mesma fidelidade e exatidão que no dia anterior. O filho do grão-vizir passou a noite tão fria e desagradavelmente como já o fizera uma vez. E a princesa sofreu a mesma mortificação de ter Aladim como companheiro durante a noite e o alfange posto entre eles. O gênio, seguindo as ordens de Aladim, voltou no dia seguinte, repôs o marido ao lado da mulher e levou o leito de volta para o aposento do palácio. O sultão, depois da acolhida que a princesa Badrulbudur lhe tinha feito no dia anterior, inquieto em saber como teria ela passado a segunda noite e se o acolheria da mesma maneira, foi para o seu aposento de manhã cedo. O filho do grão-vizir, mais mortificado ainda pelo êxito desta última noite, pior que o da primeira, mal ouviu chegar o sultão, levantou-se precipitadamente e ocultou-se no gabinete. O sultão foi até o leito da princesa. Desejou-lhe bom dia e, depois de lhe fazer as mesmas carícias da véspera, então, minha filha, perguntou-lhe, ainda continuais de tão mau humor como ontem? Poderei saber como passastes a noite? A princesa manteve-se calada,
e o sultão percebeu que estava menos tranquila e mais abatida do que no dia anterior. Não duvidou, pois, de que algo de extraordinário lhe tivesse acontecido. Irritado, disse-lhe: minha filha, ou me dizeis o que me estáis escondendo, ou vos cortarei a cabeça neste instante. A princesa, mais assustada com o tom e a ameaça do sultão ofendido do que com a vista do alfange desembainhado, rompeu finalmente o silêncio. Meu caro pai e sultão, gritou com lágrimas nos olhos, peço-vos perdão se vos ofendi. Espero que a vossa bondade e clemência provoquem a vossa compaixão depois de vos contar fielmente a razão do meu triste e penoso estado. Depois disso, que acalmou e enterneceu um pouco o sultão, contou-lhe fielmente tudo o que lhe tinha acontecido durante as 2 noites desagradáveis, mas de maneira tão emocionante que ele ficou vivamente impressionado pelo amor e pela ternura que dedicava à filha. Badrobudur terminou com estas palavras: se tendes a menor dúvida, podeis informar-vos com o marido que me destes. Estou convencida de que dirá o mesmo que eu. O sultão compreendeu que dor aquela aventura tão surpreendente devia ter causado à princesa. Minha filha, disse-lhe, fizestes muito mal em não ter desconfiado desde ontem em mim sobre um assunto tão esquisito como o que acabais de me contar, e pelo que não me interesso menos do que vós. Não vos casei com a intenção de fazer-vos infeliz, mas sim para fazer-vos feliz e contente, e para dar-vos a desfrutar toda a felicidade que mereceis e que podeis esperar de um marido que me pareceu ser-vos conveniente. Arrancai do vosso espírito todas essas ideias. Vou fazer o necessário para que não mais passeis noites tão desagradáveis. Logo depois de entrar nos seus aposentos, mandou chamar o grão-vizir. Vizir, disse-lhe, vosso filho não vos contou nada? Como o grão-vizir lhe respondeu que não tornara a ver o filho, o sultão contou-lhe tudo que a princesa Badrobudur lhe descrevera. E terminando, não duvido, acrescentou, de que minha filha contou a pura verdade. Porém, ficaria mais à vontade se tivesse a confirmação do testemunho do vosso filho. O grão-vizir não demorou em ir procurar o filho. Comunicou-lhe o que o sultão lhe tinha dito e instigou-o a não dissimular a verdade e contar-lhe toda a verdade. Nada vos ocultarei, meu pai, respondeu-lhe o filho. Tudo o que a princesa narrou ao sultão é verdade, mas não lhe contou o maltratamento a mim, em particular dispensado. Desde o meu casamento, passei duas das noites mais cruéis que posso imaginar, e não tenho palavras para vos descrever o que sofri. Não vos falo do espanto ao notar que transportavam o leito de um lugar ao outro sem poder imaginar de que maneira. Julgareis o estado desagradável no qual me encontrei quando vos disser que passei 2 noites de pé, nu, sem camisa, numa espécie de reservado, sem ter liberdade de mexer-me do lugar e sem poder fazer nenhum movimento, apesar de não haver nenhum obstáculo na minha frente. Depois disso, não há necessidade de contar mais explicitamente todos os meus sofrimentos. Não vos esconderei
que isso não me impediu de manter pela princesa, minha mulher, os mesmos sentimentos de amor, de respeito e de reconhecimento. Mas confesso-vos que, apesar da honra e do brilho que recaem sobre mim por haver desposado a filha do meu soberano, preferirei morrer a viver mais tempo em tão elevada aliança, se for necessário continuar a experimentar o que já experimentei. Não duvido de que a princesa se acha nas mesmas condições e certamente concordará facilmente em ser nossa separação necessária para o seu repouso e para o meu. Assim, meu pai, solicito-vos fazer com que o sultão concorde em que o nosso casamento seja declarado nulo. Será? Será? Vamos ver, não é o que vai acontecer. Como é que o grão-vizir vai reagir diante disso e como que o sultão também vai reagir, se é que o grão-vizir não vai convencer o filho ao contrário, né? Bom, vamos esperar o próximo capítulo. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo, tá? Obrigada, obrigada, obrigada. Um abraço para cada um de vocês.